Agir com consistência é muito mais difícil do que passar uma vida inteira planejando e pensando nas coisas. Sim, essa pelo menos é a minha realidade. Eu fiz um plano de negócios animal para colocar esse tipo de ação aqui para rodar. Basicamente, eu passei umas 3, 4 semanas fazendo o plano, indo atrás das informações, verificando, pensando, e isso, e vai, vira e mexe, aquela loucura. Fiz o plano, show de bola, tudo certo. Aí comecei as ações. Primeiras ações, compra das escovas. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse produto, você não saber o que é. Comprei os equipamentos chegaram. Quando eles chegaram, algumas coisas estão rodando em paralelo a isso, que eu até já comentei nos outros vídeos, nos vídeos passados, se você não viu, dá uma olhada lá. Então, questão de mudança da empresa, questão de empréstimo e tal. E as escovas ficaram paradas, sem eu testar. Ficou mais ou menos, acho que uns 10 dias parado aí, sem teste, guardadinho numa caixa e tal, e esse final de semana eu resolvi pegar para testar, tanto aqui em casa quanto nos vizinhos que tem placas, né, de limpeza para esse tipo de equipamento. Gente, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. A hora que eu comecei a testar o funcionamento desse tipo de equipamento, eu vi a quantidade de esforço, e eu estou falando de esforço físico mesmo, para operar esse tipo de coisa. E assistir e viver isso me deu uma percepção muito forte para fazer esse vídeo de hoje. Do quanto colocar as coisas em prática é muito mais difícil do que ficar pensando nelas. Para vocês terem noção, eu tenho dois modelos de escova de limpeza de placa solar aqui. Para eu colocar, elas vieram, né, importadas, e para eu conseguir colocá-las para rodar, eu precisei fazer algumas adaptações, né, meio que uma nacionalização delas aqui no Brasil. E essas adaptações exigiram, por exemplo, que eu parasse, que eu fosse até 3, 4 lojas, que eu verificasse o funcionamento delas, que eu adaptasse aqui na minha realidade. E aí, monta as escovas, vai, sobe na escada, vai até o painel solar, começa a fazer as limpezas e por aí vai. Isso para fazer dois testes. Essa amarela aqui eu testei aqui em casa e essa daqui, o que eu tive que fazer? Vi uma placa aqui do vizinho, o vizinho da frente de casa tem placa solar lá, bati na casa dele, vizinho, eu sou o Luiz, eu estou trabalhando agora com os equipamentos direto para fazer limpeza de placa, assim assado, posso testar na sua casa? E aí foi, vai lá na casa do vizinho, leva a escada, leva os equipamentos, pluga tudo isso na rede de água dele, da casa dele, na rede de energia da casa dele, então já tem que verificar como que funciona lá, se é diferente daqui, levar os equipamentos que são pesados. Isso só para fazer os testes, tá? Eu estou pensando agora já na operação disso do dia a dia, tanto da venda quanto da execução dos serviços. Parou para analisar como realmente a atitude, né, a ação com consistência, ela dá muito mais trabalho do que você passar a vida inteira planejando isso? E quando eu falo ação com consistência, não é porque eu estou falando de equipamentos que são pesados e nem nada. Mas, por exemplo, se você vende um software, se você vende um equipamento leve, que você nem bota a mão no equipamento porque tem um almoxarife, tem gente fazendo, mas a sua empresa vende. Agora, a ação de você ir e executar a venda é muito mais difícil do que você simplesmente, se quiser passar a vida inteira procurando o cliente, verificando onde é que os clientes estão, planejando o que você vai fazer. Compreende? Fazer as ligações, fazer os contatos, executar isso, receber os nãos, receber um fora de um cliente que não quer te atender, às vezes até uma grosseria, faz com que você murche as suas ações. E aí, fazer com consistência é você, apesar das dificuldades, se manter fazendo. Apesar das dificuldades, botar isso aqui para rodar. Apesar das dificuldades, botar qualquer coisa que você queira fazer, que eu queira fazer, para rodar. Compreende? É trabalhoso. Trabalhar dá trabalho. Só que o trabalho recompensa. Porque daí vem o dinheiro, vem as outras coisas. Então, esse ganho que a gente tem no momento que a gente coloca as coisas em prática, eles ajudam demais. Porque, para vocês terem noção, não foi só a tropicalização disso aqui que deu trabalho, mas eu já verifiquei que algumas coisas que vieram de acessórios eu não preciso disso.
Então eu já vou fazer lá um e-mail para o fornecedor pedindo para ele mudar ou então para ele tirar esse item para ficar mais barato, daí eu compro aqui, fica muito mais prático. E essa praticidade se transforma em dinheiro. Por quê? Porque eu nacionalizo, compro aqui, o meu produto já fica diferente de qualquer outro, porque uma vez que ele está dessa forma, ele está diferente de qualquer outro. E a gente já viu maneiras de melhorá-lo aqui que vão diferenciar demais de qualquer outro concorrente. Só que, de novo, a ação de fazer essas coisas ainda está na casa do planejamento. Porque a gente está falando de 2 equipamentos. Agora eu quero falar de vender os primeiros 30, os primeiros 60, os primeiros 90. Vai me exigir capital, e aí eu vou ter que fazer empréstimo. Vai me exigir um contato direto com o fornecedor de lá. Vai me exigir vários fornecedores para trazer isso de lá para cá. Então, desde empresas de transporte, de importação e por aí vai. Vai me exigir uma janela de quase 120 dias botando grana, sem ter a possibilidade de retorno desse dinheiro, porque os equipamentos não vão estar na minha mão. É trabalhoso, né? E nesse meio tempo, as ansiedades batendo e a gente tendo que controlar tudo isso. Percebe? Isso é ação. Isso é a gente viver a vida no jogo mesmo. Não só no campo da brincadeira, mas no campo da ação. E o controle dessas coisas, muitas vezes eu paro para pensar, eu fico pensando assim, ó. Cara, mas isso aqui parece ser tão fácil de fazer, por que não tem um monte de gente fazendo? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar nua e cruamente, né, friamente falando, fazer as coisas dá trabalho e não é todo mundo que está afim de ter trabalho. Na verdade, talvez ninguém esteja afim de ter trabalho, mas algumas pessoas fazem apesar da vontade de não querer fazer. E eu acho que é isso que vai diferenciar o rolê no final das contas, sabe? É pensar que se eu continuar fazendo e continuar e continuar e continuar, apesar do trabalho, apesar do cansaço, apesar de tudo isso, a recompensa vem. Porque não tem como não vir. Não tem como ignorar. Para vocês terem noção, eu fiz uma ligação para um outro vizinho, que eu conheço um pouco melhor do que até esse aqui da frente de casa. Ele não estava em casa, mas ele já me falou: vem aí, faz o serviço para mim e eu já vou te indicar para pelo menos umas 20 empresas diferentes. Olha que loucura, 20 empresas. E eu só queria testar os equipamentos lá na casa dele de graça. Ainda falei para ele, né, no começo da conversa, eu só quero testar, fazer de graça, fazer os vídeos. E aí ele já falou: não, vem aí e tal, pode fazer. Tem mais de 20 empresas que eu vou te indicar e isso vai valer muito a pena. E eu falei: meu, olha só que loucura. Olha que loucura, o negócio que estava meio fora do meu radar, a prestação de serviço, né? Eu estava mais focando em realmente vender os equipamentos, agora entrou no meu radar de volta. E de novo, vai ter que ter a ação. E que ação que vai ser essa? Eu vou ter que pegar um parceiro para executar, vai ter que fornecer as escovas para ele, vou alugar, vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Não sei, mas a gente vai fazer. Ação, porque quem está no jogo entende que o jogo funciona às vezes de uma maneira diferente do planejamento. Ação, a ação. Hoje é segunda-feira, se você está vendo esse vídeo hoje mesmo, no dia que saiu, começa a agir urgente. Sai do planejamento e vai. Só começa, dá o primeiro passo. Porque no primeiro passo viram várias coisas que você não fazia ideia no seu planejamento que precisariam. Isso aqui é a prova disso. Eu vi várias mudancinhas que eu precisei fazer para botar isso para rodar, o básico. Agora eu estou vendo várias outras coisas novas para mim, né? Que são a prestação do serviço que não estava no meu radar. Eu queria vender equipamento. Mas é dinheiro, não vou deixar parado. Ainda mais que os equipamentos estão aqui e vão levar 120 dias para chegar os próximos. Pô, numa janela de 120 dias, se eu trabalhar só com serviço disso, eu capitalizo a operação, grana, entende? E se você quiser comprar equipamentos desse tipo, fala comigo, me chama aí no direct do Instagram, @conversa prática, que a gente vai ter o maior prazer em poder fornecer isso para você. O vídeo hoje não é sobre escova, é sobre agir. E é isso que eu faço o convite para você. Primeira ação que você tem que tomar: dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta. Segunda coisa, quer tirar dúvida comigo, quer trocar ideia? Chama a gente lá no Instagram, @conversa prática. Chama a gente, pô, a gente pode trocar uma ideia, pode entender o que você está precisando para poder sair dessa inércia e de repente a gente pode até te ajudar em alguma coisa. Terceira coisa que você tem que fazer, faça por você mesmo. O trabalho devolve. Isso aí já diria Joel J. Beleza? Boa semana para você, tudo de bom. Assiste os outros vídeos no canal se quiser aprender mais coisas sobre vendas, negócios, planejamento, ação, atitude.
Um abraço e até o próximo vídeo.